Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre esse efeito bola de neve e basicamente como você investir R$ 10 e já receber uma renda passiva no mês seguinte. E aí, ver esse efeito bola de neve acontecer na prática. Para utilizar então no nosso exemplo, eu busquei aqui então o fundo imobiliário MXRF11, que sua cotação atual é de R$ 10,77 e atualmente aqui com o dividendo pago nos últimos 12 meses de R$ 1,30, isso representa de retorno 12% de dividendo yield. Então, basicamente, quem tem as cotações aqui do fundo imobiliário adquiriu essas cotações em relação ao preço atual da cota, teve um retorno aí de 12% no mínimo de dividendos. E aí outro ponto que a gente observa é que nas mínimas a gente já viu esse fundo atingir R$ 9,54. E também a gente observa que nos últimos 12 meses já vem apreciando aqui 12%. Então, de fato, é um fundo aí bem interessante que, como a gente vai ver nesses próximos slides. E aí a gente observa que o número de cotista é bem interessante, é um dos maiores fundos do nosso país, então diversas pessoas físicas aqui investem bastante no fundo, e além disso a gente vê também que ele possui um preço sobre o seu valor patrimonial um pouco acima do patrimônio líquido. Então, o que isso significa? Significa que o valor de mercado dele está 0,07% acima do seu patrimônio líquido. Ou seja, você está pagando, se o fundo imobiliário vale R$ 1, você está pagando aqui R$ 1,07 para ter direito às cotações e fazer parte do fundo imobiliário. E, basicamente, então, o fundo vale aqui no seu patrimônio líquido R$ 10,06 e ele está sendo negociado a R$ 10,77, como a gente viu no slide anterior. Outro ponto que a gente observa é que todo fundo imobiliário vocês devem se atentar à taxa de administração, que nesse caso é de 0,90%. E aí, como se trata de um gestor de fundo, onde ele vai estar alocando esse capital majoritariamente, no caso deste fundo, deste exemplo, será em CRIs, então vai emprestar ali, tendo créditos, certificado de créditos imobiliários, para fazer então estimular empreendimentos imobiliários no nosso país. E aí o que a gente observa? Que o fundo ele tem pago dividendos aqui todos os meses. Então, isso é uma característica que você vai ver de todo o fundo imobiliário. Uma renda passiva mensal distribuindo aqui dividendos. E aí a gente vê que oscila até que um pouquinho, se a gente observar no último ano, ou seja, 2022, aqui nessas colunas em laranja, e em 2023 a gente observa que vem mantendo aqui sempre uma constância, ou seja, tem pago aí 12 centavos a cada anúncio de proventos sendo anunciados. Job, e quando eles anunciam então esses dividendos? E aí basicamente eles anunciam todos os meses e nesse caso desse fundo imobiliário tem aqui uma característica de anunciar entre o dia 28 do final do mês até no máximo o último dia do mês, que seria dia 30 ou dia 31. E aí, pessoal, basicamente é um fundo que você vai ter aqui uma renda passiva mensal. Aí outro ponto que você vai observar, que existe aqui uma previsibilidade do quanto você irá receber todos os meses, como por exemplo nos últimos 4 meses, a gente vê que seus acionistas receberam 12 centavos. Isso aqui é bem interessante para quem não gosta de correr muito risco. Além disso, outro ponto positivo é que você é isento de imposto de renda a cada vez que você recebe seus dividendos de fundo imobiliário. E aí, se a gente observar, o objetivo e a estratégia aqui do fundo é que ele se expõe majoritariamente em CRIs, ou seja, ele estimula o mercado de desenvolvimento imobiliário residencial do nosso país e por meio de permutas aí financeiras. Então o fundo ele é ativo nos diversos segmentos do setor imobiliário, através de contratos robustos aí, com mitigação dos principais riscos da incorporação. Então eles avaliam também custo de obras, embargos, eles também estão expostos aí à questão de atrasos de obras, preços de venda, variação também do ciclo macroeconômico. Então o fundo ele também se expõe pouco em outros ativos, como por exemplo parcerias, sociedades e também em outros fundos imobiliários. Ou seja, o fundo imobiliário ele também investe em outros fundos imobiliários. Porém, a gente vê que quase 80% da sua carteira é exposto em CRIs. E aí, majoritariamente, então, essa é a exposição aqui do fundo. Ou seja, ele pode ser considerado aqui um fundo de papel. Aí a gente observa aqui que também ele tem uma posição de quase 6% em fundo imobiliário e também uma pequena posição de 15% em ações. Ou seja, ele é sócio de algumas empresas. Mas a gente vê que basicamente o fundo aqui é um fundo de papel que se expõe especialmente em CRIs. E aí, o que é que a gente vai observar agora na nossa brincadeira?
é um slide de como, na nossa planilha, de como funciona esse efeito bola de neve. E aí se você, por exemplo, comprar um aporte de R$10, ou seja, você comprou uma cota, então isso vai te dar uma renda passiva, e aí durante um ano você fazendo isso, você tem investido aqui então R$120. Então 10 vezes 12 meses, que dá um ano, você tem um custo aqui de R$120 e você vai ter 13 cotas. Joab, mas não é 12 cotas porque o fundo custa aqui R$10,77. Não, porque você pegou aqui o seu rendimento que você recebeu e comprou então mais cotas desse fundo. E aqui está o pulo do gato, que é o efeito dos juros compostos. Então basicamente você adquiriu 12 cotas, e aí, com esse rendimento mensal que você obteve de R$1,47, que no ano deu R$17,64, você comprou mais uma cota e viraram 13 cotas do fundo. Ou seja, seu custo foi de 12 e você, com rendimento, comprou mais uma cota. Agora imagine esse cenário no longo prazo. Só para efeitos de curiosidade, imagine você agora ter a capacidade de investir R$150 por mês, aí você em um ano tem um custo aqui de R$1.800, você vai ter um total de 192 cotas, porque você pegou o seu rendimento anual e comprou mais cotas do fundo. E aí você tem aqui uma renda passiva de R$22 todos os meses caindo na sua conta. E se a gente observar, o seu gasto foi de R$1.800, porém o seu patrimônio aqui ele é de R$2.064. Então, de fato, você vai observar os juros compostos agindo na sua carteira. Aí, se a gente aumentar aqui a quantidade de tempo investido, então se você investe pelos próximos 5 anos aqui, vou colocar 5 anos, e com a capacidade de investimento de R$300, por exemplo, ao mês. Aí você vai observar que você já vai estar recebendo R$220,50 por mês, o que dá uma renda anual de R$2.646. E se a gente observar, você investiu apenas R$18.000 e conseguiu aqui ter um patrimônio de R$20.646, tendo então um total de cotas do fundo do MXRF11 de 1.917 cotas. E aí você começa a ver esse efeito bola de neve acontecer no longo prazo. E aqui, pessoal, temos alguns pontos e umas observações a fazer. O primeiro, eu congelei então o valor da cotação, porque a gente sabe que ela é volátil. Menos volátil do que as ações, porém ela vai variar de preço. Então ela pode tanto subir para R$11, quanto pode descer para R$9, por exemplo. Então, congelando, então, para nossos exemplos aqui ficar claro e bem didático, a gente congelou, então, as cotações a R$10,77. Outro ponto que a gente desconsiderou aqui é a inflação. Então, aqui não levamos em consideração a inflação, porque ela corrói o nosso patrimônio ao longo prazo. Então, você sempre tem que levar em consideração, nas suas projeções, a inflação e também a questão da volatilidade das cotações. Então, você estabelece, então, o quê? Um rendimento aqui plausível, anual ou mensal, como foi utilizado aqui nesse exemplo. Como para ficar em fins didáticos e ficar claro, eu congelei então esses dois pontos e congelei então as cotações e me estive aqui de colocar a inflação justamente para ficar mais visível esse efeito bola de neve acontecer. E aí, pessoal, isso não significa que você não consegue aqui, então, vencer a inflação. E aí eu vou mostrar para vocês que se vocês tiverem uma boa carteira com bons ativos, você consegue vencer a inflação facilmente. E aí, para pegar, então, a minha própria carteira de investimento, se você pegar aqui no último ano, minha carteira, ela teve aqui um rendimento de 33,8%. E aqui a inflação, nesse ano, foi de 4,3%. Ou seja, 33,8% menos 4,3%, estamos falando de um juros real de 29,5%. Então, basicamente, eu venci a inflação 29,5%. Então, minha rentabilidade no ano de nos últimos 12 meses foi de 33,8% bruto, porém, o juros real foi de 29,5%. Então, essa aqui é a rentabilidade real. Se a gente pegar outro exemplo, que é no longo prazo, e aí já pegamos aqui no cenário onde desde quando eu comecei a investir, que foi em junho de 2021, a gente vai observar que eu bati a inflação de forma até confortável. E aí, se a gente pegar, por exemplo, minha carteira rendeu 43,83% e a inflação também cresceu a 16,73%. Então, se pegarmos então nossa calculadora, então 43,83% menos 16,73%, você consegue observar que eu bati a inflação 27,1%. Então, de fato, é possível sim você vencer a inflação no longo prazo e você irá conseguir isso com bons ativos. E aí,
quando você observa o seu ganho de capital, ou seja, quando você vê o seu valor de custo menor do que o seu valor total, ou seja, de patrimônio, você tem então um ganho de capital. E aí, como vocês observam, eu apliquei aqui R$ 27.180,85 do meu bolso, porém, o meu patrimônio aqui está em torno de R$ 32.871,59, ou seja, nessa cor mais clara, vocês conseguem observar nesse gráfico um ganho de capital, e isso aqui no curto prazo. Então, sempre no longo prazo, vocês irão ver esse efeito de bola de neve agir mais fortemente até você chegar a ter uma renda passiva que custeie todas as suas despesas e você possa ter tranquilidade. Então, se você quiser entender como eu invisto e qual é a minha metodologia de investimento, convido você a se inscrever no meu canal e a fazer parte, então, da família Jovem Investidores. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.